Não é o que importa, não é a suntuosidade do templo. Não é a riqueza do templo que Deus está preocupado. Deus está preocupado com quem está entrando no templo. Deus está preocupado com como você está entrando no templo. Se é para adorar Ele, se é para glorificar Ele, se há sinceridade no seu coração, se há humildade no seu coração, se há um coração contrito. Irmãos, nada disso importa. A gente pode levantar esse templo com pedrinhas de ouro. Se quem entrar aqui não vier para adorar a Deus de verdade. Aleluia. Se for só para oba-oba, se for só para a gente mostrar que a gente tem um templo, Deus não está se importando com isso. Tá? Então, irmãos, o que eu aprendo nessa manhã? Não é aonde eu estou, mas como eu estou na presença de Deus. Amém. Amém. E é interessante porque tudo no Velho Testamento ele aponta para Cristo. Tudo já apontava para Cristo. Até o templo apontava para Cristo. Por quê? Porque era lá onde eles ofereciam o sacrifício, era lá onde os seus pecados eram perdoados. Hoje nós temos Cristo, que é a porta que nos leva a Deus. Amém. Todos quantos chegarem a Jesus, chegarão ao Pai. Amém. Porque Ele é a porta. Amém. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É a vida. Glória a Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia do Velho Testamento até o Novo, você tem que ter essa visão de que tudo isso aqui já apontava para Jesus. Que desceria do céu, que se tornaria, que se faria homem, para entender a nossa carnalidade, e morreria por nós, para abrir o caminho, o acesso livre ao Pai. Então, para Deus não importa a suntuosidade do templo, mas a fidelidade do povo que frequenta o templo. Por isso que muitas vezes depois perde a fé. Porque ele só mora dentro da igreja. Mas o principal que é para morar dentro dele não tem. Que é Jesus. Você tem que entender que você é um templo do Espírito Santo do Senhor. Que se você tiver que passar um ano sem vir à igreja, você tem que continuar sendo o templo do Espírito Santo do Senhor. Aqui é bom? É o lugar onde a gente alimenta? É. Mas eu não posso somente aqui eu ler a palavra de Deus. Eu não posso somente aqui eu orar. Aqui é um complemento da minha vida espiritual, do meu viver com Deus, do meu andar com Deus. Porque se eu conseguir ser crente só dentro da igreja, irmãos, eu tenho que ir morar dentro da igreja, tenho que trazer minha cama para cá. Então a gente tem que colocar isso dentro de nós, dentro do nosso coração. Eu sou o templo do Espírito Santo do Senhor. E aí, aonde Paulo diz, faça um autoexame dentro de você. Daquilo que você está servindo a Deus ou não está servindo a Deus. É você que tem que ser o seu próprio juiz. É nós. Se eu estou deixando o templo de Deus ser invadido, como eles deixaram o templo do Senhor ser invadido por nações, pela Babilônia, porque eles não cuidaram do templo do Senhor. Você está deixando o templo do Senhor ser invadido por coisas mundanas, por coisas pecaminosas. Você tem que limpar o templo do Espírito Santo e dizer, Senhor, esse templo é seu. Eu entronizo o Senhor aqui dentro de mim. Aleluia. Eu tiro tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, por isso que várias vezes, quando Jesus estava na terra,
para mostrar que não era o templo. Aí ele disse, olha, eu destruirei esse templo. Ele estava falando do seu corpo. E em 3 dias eu edificarei. Eles achavam que era o templo. Ele só entendia que era o templo de pedra. Pensa um povo de mente fechada, né, de mente pequena. E Salomão, ele edifica esse templo ao Senhor, com pedras preciosas, com tudo o que foi mais caro da época. Mas o mais importante Salomão guardou, que foi o quê? O seu coração. Ele edificou uma casa para o Senhor, mas o seu próprio coração ele não guardou. O orgulho por ele ter construído aquela casa subiu ao seu coração. Tudo o que Deus proibiu Salomão fazer, ele fez. Além dele fazer, edificar o templo, aí ele edifica mais palácios. Sabe aquele governo que aproveita que o povo está ali abrindo a mão para fazer tal coisa, ele aproveita e faz outra coisa? Não agrada a Deus. Né? Não agrada a Deus. É interessante porque quando foi para construir o tabernáculo, Deus ordenou que as pessoas levassem ofertas, né? E eles levaram ofertas, levaram ouro. Mas quando bastou, que aquilo ali deu para construir, Deus falou o quê? Basta. Não precisa trazer mais não. Porque Deus não saqueia ninguém, irmãos. Deus não saqueia ninguém. Mas o poço da ambição de Salomão estava furado, o saco de ambição dele. E aí, quanto mais ele tinha, mais ele queria. E Deus, por acaso, alguma hora falou assim, parabéns, Salomão. Que templo lindo que você fez para mim. Como se Deus do Senhor seja glorificado e para que seja o estrado dos seus pés, ou seja, para que seja o descanso do Senhor, seria ali naquele lugar. Deus recebeu, irmão, porque Deus recebe. Até onde você vai com sinceridade, com o coração aberto, com o coração puro, diante de Deus, Deus recebe. Aleluia. Mas quando você muda a rota, Deus muda a rota também. Glória a Deus. Ele muda, irmãos. Então Salomão construiu ali aquele templo, né? Usou de benevolência o rei de Irão, mas ele pagou coisas estrondosas para aquele rei. Talharam as pedras, eu não sei se isso procede, mas eu já ouvi pregação de que o templo foi construído num total silêncio. Não havia barulho lá dentro. Tudo foi talhado lá fora. Trazia e montava. Né? Foi tudo muito lindo. Foi tudo muito lindo, muito maravilhoso. Aí lá no capítulo 7, Deus recebe o templo. E aí Deus derrama a glória de Deus. Foi tão grande que eles não conseguiam ficar em pé. Mas esse templo, ele era vazio, enquanto a glória do Senhor não desceu. E depois ele ficou totalmente vazio de novo, porque a glória do Senhor foi retirada. Templos sem glória. É o que nós temos hoje. Templos sem glória de Deus. Templos sem a presença de Deus. É coisa até difícil de falar, né? Mas não entendo porque tanta suntuosidade, tanto dinheiro que se gasta. A gente tem sim que ter lugar. As pessoas, elas estão buscando somente imagem. Né? Eu não sei se vocês viram. O sino
Um monte de ferro. Trindade, né? Um monte de ferro. Mas parece que o sino agora é santo. Porque eles ungiram o sino e fizeram uma romaria. Eu vi no jornal e falei, gente, o povo tá ficando doido? O povo tá ficando doido? Não, atravessou mares, aquele monte de ferro, irmão. Sendo que aqui tem ferro para fazer aquilo. É verdade. Mas as pessoas, elas precisam ver, sabe, imagens, sabe? E o Senhor só está dizendo, eu só preciso de vocês. Eu só preciso de um coração limpo, quebrantado. Eu só preciso ter um lugarzinho dentro de vocês. Só abra o coração. Só abra o coração. Por isso que quando a gente vê pessoas cultuando a Deus debaixo de um pé de piqui, debaixo de um pé de manga, vai de chuva, Vai dar chuva. e Deus está operando. Sim! Porque Deus não está preocupado com isso aqui. Ele está preocupado como você está levando a sua adoração ao Senhor. Está lá no seu quarto, na sua casa, e o fogo está descendo, a presença está descendo. E às vezes nós nos reunimos em lugares ou até mesmo nos ornamentamos para estar na presença de Deus esteticamente. Mas o interior está oco, está vazio. Não chegou nada ao coração. Às vezes os nossos louvores são como um badalo de sino, vazio. Não aguça a presença de Deus. Então, irmãos, o que a gente tem que prestar atenção, se o que eu estou fazendo exteriormente está agradando ao Senhor. Se o que eu estou levando perante ao Senhor está sendo como um perfume suave e agradável ao Senhor, a gente perde o nosso tempo. Aí a gente oferece dinheiro, né, a maior oferta. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero sinceridade de alma, de espírito. Eu quero verdadeiros adoradores. Né? E aí, muitas vezes, é isso que está acontecendo. Amém. Foi só luz. Vocês já ouviram muitas pessoas que falam assim: ai, mas fulano de tal, ele entrega o dízimo. E é altíssimo. A vida dele está um bagaço, está uma miséria perante o Senhor. Mas por que ele entrega as maiores ofertas, os maiores dízimos? A gente acha que aquilo ali Deus está aceitando. Mas a própria vida dele, o próprio testemunho dele, onde o nome do Senhor tem que ser glorificado, que através da minha e da sua vida não está sendo. Já viu que a gente gosta de tampar o sol com a peneira? Muitos estão dizendo que servem ao Senhor, e estão dando a Deus restos. E aí, mas a gente fala, não, mas isso aí é crente, ela fala que ela é. Porque nós aprendemos que dá para Deus o que está sobrando. Está tudo certo, Deus recebe, Deus é humilde, né? Deus é humildezinho, acabou, sabe? É igual você faz um banquete, chama lá só aqueles bacanão e depois sobra só o resto e fala, olha fulano, vem aqui, termina de comer. Você fala, nossa, ela foi tão boazinha comigo, né? Me deu, nossa, mas sobrou lá, ela me deu tudo. Você acha que Deus é isso? Nós achamos, irmãos, tem hora que a gente acha que Deus é. Sabe? Não, mas está tudo certo. Não importa o templo, importa quem está no templo. No templo. Importa quem está sentando nessas cadeirinhas para louvar ao Senhor. Amém. E Deus não está nem preocupado se vai encher. Mas se entrar 2, 3, 1, que louve ao Senhor de verdade, que tem o coração contrito, para Ele basta. Amém. Porque Deus não precisa da nossa esmola. Não precisa, irmãos. Que o nosso dia
o nosso viver seja totalmente para adorar e agradar o nome do Senhor. Toda em qualquer circunstância. Paulo, quando ele foi chamado para servir ao Senhor, e aquele homem, ele nunca teve uma vida de bonança, não. Foi só de tribulação. E aí, quando ele chega, ele fala assim, olha, eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza. Para mim, tanto faz. Mas eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Aleluia. Amém. Aí a gente pega esse versículo e acha que é para Deus estar dando coisas boas para nós. Não. Se você está na pobreza, está na tristeza, está na alegria, está na doença, aí você tem que dizer, mas eu tudo posso no Senhor que me fortalece. O nome do Senhor continuará sendo glorificado através da minha vida. Amém. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Amém. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.